Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que tenham tido uma boa noite de sono. E hoje eu retornei para dar sequência ao estudo da nossa lição. Hoje vamos para o tópico 2, que fala sobre a idolatria. E a letra A diz assim: de que apostasia degradante Israel participou no Sinai? Lá no Sinai, eles participaram de uma apostasia. Está relatado no livro de Êxodo, no capítulo 32, e os versos de 1 ao 6. Diz o relato que, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Então eles pediram para que Moisés, ou seja, para que Arão fizesse deuses para eles, porque Moisés estava demorando muito. E Arão simplesmente obedeceu. Arão poderia ter repreendido eles, poderia ter ensinado, mas nesse momento Arão fraquejou. E Arão pediu para que eles arrancassem os pendentes de ouro que estavam nas orelhas, né, das mulheres, dos filhos, das filhas, e levasse até ele. E foi isso que aconteceu. O povo levou até Arão os pendentes de ouro, né, que estavam em suas orelhas, e Arão juntou tudo e fez um bezerro, como nós já conhecemos o relato. Fez um bezerro de fundição. E aí aquelas pessoas disseram assim: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão apregou e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantaram-se a folgar. Foi isso que aconteceu. Aquele povo não reconhecendo Deus como Deus de Israel, pediram para que Arão fizesse um Deus para eles. E Arão fez como o povo pediu. O mais interessante e triste é que, como diz no livro Patriarcas e Profetas, na página 317, é que aquelas pessoas fizeram tudo isso dando uma desculpa de ofertar um banquete ao Senhor. E ali eles se entregaram à gula e aos festejos indecentes. E também diz, nesse mesmo livro, Patriarcas e Profetas, que poucos dias haviam se passado desde que os hebreus tinham feito um concerto solene com Deus de lhe obedecerem à voz. Eles haviam tremido de terror diante do monte, ouvindo as palavras do Senhor: não terás outros deuses diante de mim. Olha só, irmãs e irmãos, aquelas pessoas tinham feito um concerto com o Senhor, que iria obedecer a Deus. E diz também que a glória divina ainda pairava sobre o Sinai à vista da congregação. Mas o que eles fizeram? Deram as costas a ela e buscaram outros deuses. Foi isso que aconteceu. Aquela apostasia, eles fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida. Infelizmente, muito triste, não é? Na letra B diz: como podemos estar em perigo hoje de nos envolver em idolatria mesmo sem a presença de imagens de escultura? Nós não adoramos imagem de escultura, não temos em nossa casa, nas nossas paredes, não temos um Deus de ouro como aquelas pessoas fizeram lá no deserto. Mas em Êxodo, no capítulo 20, versos 3 ao 6, aqui relata o primeiro e o segundo mandamento, onde Deus disse: não terás outros deuses diante de mim e não farás para ti imagem de escultura. Deus também pede lá em 1 João, no capítulo 5, versos 21, ele diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. No livro Patriarcas e Profetas, na página 305, diz: Jeová, o ser eterno, existente por si mesmo, incriado, sendo o originador e mantenedor de todas as coisas, é o único que tem direito à reverência e culto supremo. Então, como nós podemos estar em perigo?
que quer que nutramos, que diminua nosso amor para com Deus ou se incompatibilize com o culto a Ele, se torna um Deus para nós. Então eu posso dizer, mas eu não tenho um Deus, uma imagem na minha casa. Mas como eu posso dar um exemplo aqui? Por exemplo, se eu falo que eu não tenho tempo para fazer uma devocional, eu não tenho tempo para buscar a Deus, ter comunhão com Ele, e eu tenho tempo para estar nas redes sociais, para estar olhando o Facebook, por exemplo, batendo papo no WhatsApp, ou assistindo um filme, digamos assim, ou seja, outra coisa. Então, dessa forma, eu estou adorando um outro Deus. Dessa forma, eu posso estar em perigo. Ainda diz no livro Parábolas de Jesus que cada vez que você se recusa a ouvir a mensagem de misericórdia, a incredulidade se fortalece. Irmãs e irmãos, nós estamos em um tempo que Deus está nos advertindo. Essa advertência é para nós. E se nós endurecermos o nosso coração, ouvirmos essa mensagem e se recusar a obedecer, então aqui diz que a incredulidade vai se fortalecer. Que não se escreva acerca de você como se escreveu do antigo Israel. Efraim está entregue aos ídolos. E não deixe Cristo chorar por você como chorou por Jerusalém, dizendo: quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos irmãos e irmãs, e que nós venhamos atentar para estes ensinamentos, que nós venhamos obedecer a voz do Senhor e não ter outros deuses diante de nós, que nós possamos buscar Deus em primeiro lugar, como diz a promessa, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Esse foi o tópico de hoje. Amanhã estamos de volta para estudar o terceiro tópico. Tenha um bom dia na presença do Senhor e até amanhã!